Prefeitura de Jundiaí. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. O IPREJUN agradece a presença de todos. Retornamos agora com uma palestra motivacional com o medalhista olímpico para a Seleção Brasileira de Vôlei, Marcelo Negrão. Na década de 90, Negrão foi um dos ídolos do voleibol brasileiro e exemplo de superação e persistência dentro de quadra. Foi consagrado campeão olímpico aos 19 anos, em 1992, em Barcelona. Seu currículo de títulos, conquistas e recordes mundiais são invejáveis e foram até parar no Guinness Book. Quando saltava para atacar, ele conseguia atingir a bola a 3,6 metros do chão a uma velocidade de 150 km por hora. Passamos a palavra agora para Marcelo Negrão. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Onde é que eu fico? Aqui embaixo mesmo? Então, beleza. Então, tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde. Tá? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Hoje, me convidaram aqui o pessoal do Banco do Brasil para a gente bater um papo. Tá? Eu tenho uma palestra, mas eu não gostaria de ser bem uma... Aqui tá. Não gostaria que fosse bem uma palestra propriamente dita, mas sim um bate-papo da gente. Tá bom? Que depois eu vou abrir para perguntas e aí vocês fiquem à vontade de me perguntar alguma coisa e a gente vai conversar. Trouxe algumas camisas que depois a gente vai sortear. Todo mundo aí já deu o nome direitinho, tá bonitinho anotado aqui. Então depois a gente vai fazer um sorteio aí de umas camisas da seleção. Da seleção não, do Banco do Brasil. Tá bom? Bom, gente, todo mundo me pergunta o que um ex-atleta faz, né? Então, para começar, a gente precisa ver... Deixa a Laís, que trabalha junto comigo, ela vai ver o vídeo. E eu queria passar um vídeo aqui para vocês, justamente para contar e para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou fazendo, outros ex-atletas também estão fazendo, que é uma coisa muito bacana. Por quê? Quando você joga, é tudo muito bacana, você tem apoio, você tem patrocínio e tal, e quando você para, isso tudo some, você vira uma pessoa sem ter rumo, muitos não têm o que fazer, e graças a Deus, a gente tem ainda e continua que essa grande empresa, que é o Banco do Brasil, que está patrocinando o voleibol desde muitos anos, já há mais de 22 anos, mas que se preocupa com o atleta quando ele vai parar de jogar. E aí eles criaram, juntamente com os atletas, esse projeto que chama Embaixadores do Esporte, que é da onde eu estou fazendo parte hoje, que é o que me trouxe aqui hoje, que é justamente um projeto que leva a gente a fazer palestras, leva a gente a fazer visitas a entidades carentes, leva a gente a estar junto de pessoas que nunca tiveram condições de ver a gente de perto, via a gente só pela televisão e agora tem condição de ver a gente do lado, tirar uma foto, conversar um pouquinho. Então, é um projeto muito bacana. Tem um videozinho aqui e eu vou mostrar esse videozinho antes de a gente começar, tá bom? Deixa só o pessoal armar aqui. Não consegue? Sumiu. Bom, enquanto esse vídeo não começa... Então a gente vai começar. Tem dois vídeos bem bacanas. Tem um que é esse daí do que eu estou fazendo hoje, né, mostrando. E tem um outro vídeo que é a gente relembrar um pouquinho. Acho que todo mundo pela média de idade aí, eu acho que lembra do começo da Seleção Brasileira, de 92. Mas esse outro vídeo resume bem o que foi a época de 92. Mas enquanto o vídeo não começa, vamos começar então direto aqui com bate-papo, né? Cadê? Tem ali, ó. Pronto, o vídeo. Eu, particularmente, tive assim uma lembrança muito do meu passado, das coisas que você vai até chegar numa competição como a Olimpíada, aquele glamour todo que era Barcelona, né? O ambiente era mágico. Foram aqueles meninos novos, né? Todos com uma cara de felicidade. A gente treinou pra caramba. A união do grupo, a atitude, né? O carinho que um tinha pelo outro, isso foi muito marcante. Sempre fui fã, sempre fiquei do lado de cá assistindo eles jogarem na televisão. Aí o Marcelo foi pro saque, fez aquele saque fenomenal, né? Combinando na nossa primeira medalha olímpica no Brasil em esporte coletivo. Muita gente diz que foi o ponto que estava engasgado ali na garganta de todo mundo, serviu para fechar, para comemorar, sair aquele grito ali de alegria, né? Torcida de voleibol, torcida de Olimpíada, é Banco do Brasil, é amarelo. Ai, 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 em cima, embaixo, puxa. Sempre tem aquele segundo,
aquele momento que você fica, é verdade mesmo, eu conquistei isso. Subir no pódio olímpico e você cantar o hino nacional, né? Com a bandeira nossa mais alta que os outros, realmente é de arrepiar até hoje. Aquele momento ali é o momento onde você realmente se sente brasileiro. Não tinha noção do que era isso, né? Via isso em filme americano. E eu olhei aquele negócio ficava picado no centro de Porto Alegre, que isso, gente, o que está acontecendo? E em 91, né, chegou o Banco do Brasil para formatar tanto o vôlei de praia, né, como patrocinar o vôlei de quadra. Hoje em dia, apoiar o esporte, apoiar campeões, é muito fácil, mas na época nós não éramos nada. E o Banco do Brasil teve essa visão. Não é mais patrocínio, é uma parceria mesmo, sabe? De um vínculo bem legal, de uma amizade, de um respeito. E se não fosse o Banco do Brasil, com certeza nós não seríamos a potência que nós somos hoje no voleibol. E eu acho que o nosso parceiro, mais uma vez, ele provou que ele não só patrocinou a gente dentro da quadra, ele não só valorizou a gente dentro da quadra, mas também depois que a gente parou de jogar. O projeto, Embaixadores do Esporte, eu já vim acompanhando já há bastante tempo. A gente leva o esporte em vários lugares e ele te proporciona dar oportunidades às pessoas menos favorecidas. Isso é muito importante. São contatos com pessoas assim que você nem imagina, quer dizer, pessoas que estão sempre querendo que você seja um exemplo. E a gente vai em hospitais, orfanatos, e a gente fala que a gente vai dar uma força, a gente vai ajudar. É ao contrário, a gente sai de lá muito mais fortalecido. É uma troca fundamental e muitas vezes eu saio com a melhor parte, porque receber um sorriso de uma criança, receber um abraço, um beijo, um carinho, para mim não tem preço. Olha, é um orgulho muito grande vestir a camisa desse projeto. E a gente espera, com todo o esforço que a gente está fazendo, com tudo isso que a gente tem construído nesses 6 anos de Embaixadores do Esporte, fazer com que esse projeto também se torne super campeão. Aí, beleza, gente. Bom, isso aí é o que eu tenho feito pelo Brasil inteiro, tá? A gente vai visitar principalmente a parte de hospitais e não acha que é aquela ala que o pessoal está se recuperando. Geralmente é a ala de câncer terminal, hemodiálise, é aquela área onde o médico fala, olha, eu não sabia nem qual era a cor dos dentes dessa criança. E a gente leva lá uma camisa, a gente leva lá um boné e o moleque fica feliz. Né? Algumas histórias a gente tem de pessoas que choram porque estão olhando o ídolo dela quando via jogar. Quer dizer, é um projeto muito bacana. Tá? Então, precisando de alguma visita do embaixador do esporte aí, fala com o pessoal aqui do Banco do Brasil. Tá bom? O Rogério está ali, o Edu está ali também. Ó. Levanta a mão aí, ó, para o pessoal ver vocês aí. Ó. Conversa com eles aí e a gente marca alguma visita. Tá bom? Bom, gente, a outra parte é um outro vídeo, já para a gente entrar um pouquinho na palestra, para vocês relembrarem como que foi a história nossa da Olimpíada de 92 até o nosso começo. Tá? Antes da gente começar a jogar, a gente praticamente saiu daqui do Brasil sem esperança nenhuma e até a gente chegar, vai contar um pouquinho passo a passo desse torneio aí, dessa Olimpíada de 92, para vocês relembrarem. Tá pronto aí, Laís? Ó, essa foto aí é quando eu jogava vôlei de praia. Essa aí é a palestra. Aí, diminui ela. É outro vídeo. Outro vídeo. Quando o bloco americano acabou com o sonho do ouro olímpico do vôlei brasileiro em Los Angeles, muita gente imaginou que era fim de linha para o esporte por aqui. O bom senso dos dirigentes que mantiveram o modelo inovador evitou que anos e anos de planejamento fossem jogados no lixo. Em vez de derrotado, o vôlei acabou ainda mais fortalecido. No final da década de 80, o Brasil viu brotar das quadras uma nova safra de jovens talentos. Maurício, Marcelo Negrão, Tandy, Carlão, Jorge Edson e Giovanni formaram a base de um time que nasceu predestinado a fazer história. E ela não demorou a ser escrita. Quando chegou a Barcelona para a disputa dos Jogos Olímpicos, o Brasil já era visto com outra expectativa. Embora a Itália fosse favorita à conquista da medalha de ouro, nossos meninos corriam por fora. Estavam no bolo, como diz a gíria. Bastou entrar na quadra e isso foi se confirmando.
Na primeira fase, o time comandado por José Roberto Guimarães atropelou todos que cruzaram seu caminho. A Coreia foi a primeira vítima. Serviço do Maurício. Saque colocado. Vai fechar o Brasil, tudo desarrumado. Fecha o Brasil na rede Win. 3-0. Tiramos o espinho da garganta. Brasil 3, Coreia 0. A comunidade europeia, formada por países da ex-União Soviética, também não foi páreo. 3-1. A jogadinha de meio. Olha o Paulão. Paulão falou, Carlão, dá uma olhadinha aqui. Vão lançar essa bola pro Rumo 9. Vamos ver se é verdade. Não. Olha o bloqueio. Terminou. Brasil! 16-14. Tudo é difícil pra gente. Holanda. Sacando Paulão, um gigante no jogo. Aliás, só tivemos gigantes. Olha o Maurício, acaba. Rala o Brasil. Espetacular o Brasil. 15-4 para o Brasil. Em 21 minutos nos gigantes da Holanda. A temida Cuba. Tá tudo bem. Paulão. 14-6. Vamos lá agora. Na antena, acaba! Brasil ganha de Cuba 3-1. E a fraca Argélia. O Brasil tem o seu terceiro match point da partida contra a Argélia. 14-9. O ace do Amauri, fim de jogo aqui em Barcelona. Agora são jogos decisivos, a gente tem que entrar com tudo, sem dar mole para ninguém, se quisermos chegar a uma grande final. O Brasil não apresentou derrota até agora, eu acho que não vai apresentar mais. Daqui em diante não pode apresentar mais derrota, agora para valer. Nas quartas de final, o Brasil passou fácil pelo Japão. Time que tá com tudo para ser campeão. Belo saque. Olha o bloco embaixo. Fora a bola, acabou! Brasil vai disputar medalha, a exemplo do feminino. 15-12, 15-5, 15-12. 3-0. A partir de agora é um jogo de sexta-feira que é que ser um tudo ou nada, porque afinal uma medalha de ouro pode ser uma grande conquista para o Brasil. E na semi, despachou os Estados Unidos. Bom saque. Olha o bloco brasileiro. Tá longe. Bola fora. Ganha o Brasil. Brasil brasileiro. Já somos prata. No mínimo, a prata já estava garantida. O Brasil queria mais. Em cima dos Estados Unidos, vamos buscar ouro. Estamos entrando com humildade, com raça principalmente, que é o nosso maior, que está botando a gente para cima. Então, eu acho que teve um momento na quadra que um ajudando o outro com dificuldade. Eu, no último set agora, quase vi tudo de água por água abaixo, errei uma bola, o Marcelo errou outra, errei um passe. Todo mundo juntou outra vez, conseguimos sair com a vitória. Isso que é importante, isso que é uma equipe. Espero que isso sirva de lição para todos que subestimem o adversário. Palau São Jordi, Barcelona, 9 de agosto de 1992. Um palco fascinante, uma data inesquecível. Marcelo Negrão, agora é a hora que ele vai acertar a altura direitinha, quer ver? Atenção, seu Juraci, mas ele não vai bater daquele jeito. Mas bateu melhor, ponto! Fecha o Brasil, o primeiro 7-1, Brasil 0 Holanda. Olha só, tá atrasadinho. Pegamos o contra-ataque, bate você, Marcelão. Quem sabe agora? Olha o bloco, pra fora! Brasil, perto do ouro! Que esse exemplo do vôlei masculino sirva para todos, para todas as modalidades, para nós brasileiros, que com determinação a gente chega lá. Marcelo Negrão, somos ouro!
Olímpico Brasil. Já já vão aparecer os rapazes brasileiros. Estão aí, os campeões olímpicos. Campeão olímpico e medalha de ouro. Aí, legal, né? É pra gente relembrar um pouquinho aí, eu acho que a maioria aí é dessa geração aí, né? Deu pra gente rever alguns momentos aí do que foi, né, o voleibol, do que representou o voleibol e do que representa até hoje, né? Então, gente, vamos lá. Vamos passar aqui para a primeira parte. Cadê? Aqui não está funcionando. Tem como passar aí, Laís? Mas aí, o que vocês acharam? Legal relembrar isso aí? Vejo todo mundo calado aí. Eu falei, ó, isso aqui não é uma palestra de negócios, não é gráfico, não é nada, entendeu? É mais para vocês relaxarem aí nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui. Não, ó, agora foi. Bom, gente, vou começar desde o começo, tá? Então, o que aconteceu? Como que eu comecei a jogar? Eu tinha 10 anos, já tinha 1,80 m, já era um moleque alto já, né, desde cedo. O meu pai, ele era esportista, o meu pai jogava basquete aqui pelo Palmeiras, daí por que eu sou palmeirense, né? E a gente está melhorando, hein? Estamos melhorando. E aí, o que aconteceu? Ele jogando basquete pelo Palmeiras, ele casou e tal, e aí foi para Recife, foi transferido para Recife. Eu já tinha nascido, estava com 2 anos aqui em São Paulo, e meu pai transferido para Recife. E chegando em Recife, ele queria fazer uma atividade física. Como ele era esportista, tal, engenheiro mecânico, nas horas de folga ele queria jogar. Chegando em Recife, Recife praia, né, só areia, e não tinha basquete. Aí ele via, né, a rede e falou, vôlei de praia, tal, precisando fazer, né, naquela ânsia de fazer uma atividade física. Ele falou, bom, então vou começar a jogar vôlei de praia. E o meu pai sempre foi um cara muito secão, sabe aquele secão que eu digo assim, aquele cara que é viciado pelo negócio, ele vai lá, ele é 5 horas da manhã, ele era o primeiro a chegar na praia, 5 horas da tarde era o último, armava a rede, desarmava a rede, aquele cara que adorava fazer atividade física, né? E nessa, eu fui crescendo, como eu falei para vocês, cheguei com 10 anos, 1,80 m, meu pai falou assim, Marcelo, começa a vir comigo agora, né, você já está na idade de começar a aprender um esporte. E começou a me levar pro vôlei de praia junto com ele. Eu ia lá junto com ele, eu ficava lá, né, no pé da rede, na barraca de coco, né, vendo ele jogar e tal. E um belo dia, o que aconteceu? Geralmente nesse vôlei de praia se joga 4 contra 4. Faltou um cara para jogar. E os caras doidos para jogar, né, naquela vontade de jogar. Aí olharam para o lado, falaram, ô Negrão, chama teu filho aí, o cara gigante, aí bota ele aqui para jogar com a gente, né? Aí meu pai, Marcelo, é o seguinte, voleibol é só você jogar a bola para cima. Então a bola vai chegar em você, você joga lá para cima que a gente vai lá e bate, a gente se vira. Só joga lá para cima. Eu falei, tá bom, pai. Aí a bola vinha, tal, eu jogar para cima, meu pai ia lá e batia, tal, outro carinha lá e atacava, e deu o jogo, né? O pessoal gostou, e falou, teu filho leva jeito pro negócio. Começa a trazer mais ele aí. Eu comecei a frequentar mais essa rede de vôlei de praia, né? E estava lá jogando, sei que passaram-se mais ou menos uns 2 anos, já estava com uns 12 anos, e aí o que aconteceu? Aí um técnico no colégio, que existe até hoje, chamado Colégio Boa Viagem, é um colégio que investe muito no esporte, inclusive em tudo quanto é modalidade, e principalmente no voleibol. E aí o cara estava passando pela praia e viu, né, aquele grandão lá, moleque lá, magrelo, parecia uma lombriga, de tão magro que eu era. Aí o cara olha e fala assim, por que esse moleque, né, de quem que ele é filho? Filho do Negrão aqui, ó. Por que você não leva ele lá no colégio para ele fazer um teste? E o Colégio Boa Viagem é um colégio caro. Tá? Meu pai, na época, apesar de engenheiro mecânico, não tinha condição de pagar aquele colégio, né? Aí ele, primeiro que é caro, como é que eu vou levar ele lá? Não, vamos fazer o seguinte, se ele passar no teste, ele vai ganhar uma bolsa de estudos. O colégio investe na categoria, se ele for bem, a gente dá uma bolsa para ele. Mas, que legal, tomara que dê certo, né? Falou comigo, eu falei, tá bom, pai, eu vou lá, né? Mas como eu falei para vocês, comecei com 10, com 12 eu estava jogando em rede adulta, já estava jogando bem, já acabava o jogo, meu pai me ensinava um pouquinho de manchete, como que batia, então eu já estava enfrentando os caras adultos, já há 2 anos, de igual para igual. Aí eu cheguei lá, né,
no colégio, muito bem. A rede, eu era mirim, né, pela idade. A rede, bem baixinha, né? A bola era menorzinha, porque a molecadinha joga com a bola menor, né? Não é a bola normal de vôlei, né? Porque eles não têm a mesma força. E todo mundo bem mais baixo que eu, né? Aí eu, tá bom, né? Chãozinho, né? Igual esse aqui, chão batido, né? Chão duro, né? Ginásio, né? Não é areia, a rede mais baixa. Aí, primeiro a molecada já olha e fala, quem é esse cara? Né? Esse aqui é o Marcelo, ele veio fazer um teste com vocês aí, os caras, esse grandão bobo aí, né? Tal, né? Quem é esse cara, né, meu? Porque, por incrível que pareça, hoje a gente fala de bullying, né? Mas vocês imaginam, quando eu tinha 1,80 m, 10 anos de idade, o meu filho tem 10 anos, ele não tem 1,80 m, ele está batendo aqui em mim, mas não tem 1,80 m, né? E a maioria da molecada hoje está todo mundo alto, né? Mas na época lá, morando no Nordeste, a molecada era bem mais baixa. Então eu entrava na casa para brincar com um moleque desse que é a minha idade mental igual, né? O pai falava, que esse moleque está querendo com meu filho aqui? Chega para mim, que história é essa, esse cara vindo aqui em casa? Entendeu? Não, ele tem algum problema, retardamento mental? Não, ele tem 10 anos mesmo, é que ele é muito grande, entendeu? Então, esse negócio de bullying aí, se for, né, nos tempos de hoje, eu acabei sofrendo bullying aí também, né? Aí o que acontecia? Cadê o Rogério? Sofreu isso também, né, Rogério? O Rogério é mais alto que eu, levanta aí, Rogério, para a galera ver, ele tem 2,2 m, Então, quando a gente é muito mais alto assim, ainda mais quando você é mais jovem, o pessoal fala, o que é isso, né? Mas, enfim. Aí, o que aconteceu? Aí, estava lá jogando, né, com esses mais velhos, com a molecada. Aí, veio a primeira bola, faz aquele aquecimento e tal. Aí, o levantadorzinho, que o levantador é sempre o mais marrento, tá? É sempre o mais cheio de firula, é o levantador do time de vôlei. Então, quando vocês olharem num jogo e entrar todo mundo de agasalho, quando vocês olharem aquele cara, geralmente mais baixo, mas andando cheio de onda, é o levantador do time, entendeu? Aí chegou o levantador para mim e falou, que bola que você vai querer? Aí eu, como assim, que bola, né? Não estava acostumado, no vôlei de praia, a bola vem lá e você tem que bater ela e acabou, né? Eu falei, manda qualquer uma, joga a bola aqui no alto. Para mim, quanto mais alta, melhor. Ele, tá bom, né? E o desgraçado na primeira bola, o cara sacou, receberam, aí ele vai e bolão alto. Aí eu, com medo, né, não sei o que eu vou enfrentar pela frente, né, pulei, mas eu pulei com tanta força. Mas eu dei, de mão fechada, pulei e dei. Uma porrada, né? Aí a molecada, caramba, aí veio outra, sacou, quando eu subi para atacar de novo, a molecada estava assim, O time inteiro, você imagina o time inteiro assim, Aí eu ataquei, mas o que é isso, né? Eu não estou acostumado, a jogar com gente adulta, que os caras estão lá para defender quando eu subo para bater, né? Aí eu fiquei assustado, que eu não estava acostumado com isso, né? Aí eu virei para o técnico assim para olhar, e aí, fiz alguma coisa errada, o técnico estava com um sorriso daqui e aqui, né? Aí eu passei, ele falou, passou, lógico, meu, tá contratado, né? Pode vir para a escola, né? Aí, enfim, eu comecei a jogar por essa escola. Nessa escola, como eu falei para vocês, participa de campeonatos escolares. Dos campeonatos escolares, eles escolhem os melhores atletas do campeonato escolar e vai jogar pela seleção de Pernambuco. Aí me chamaram para jogar para o Pernambuco, o Campeonato Brasileiro, representando Pernambuco. Eu joguei contra a equipe de São Paulo. Quando eu joguei contra a equipe de São Paulo, era a mesma coisa. Eu tinha uma facilidade muito grande de saltar. Tá? Depois eu mostro algumas coisas, particularidades minhas aqui para vocês, de ter ido para o Guinness Book, com salto, enfim, depois, senão eu vou me antecipar. Mas, enfim, saltava muito, muito fácil. Além de muito magro, hoje, né, já perdi a forma completamente, mas antigamente era muito magro e eu tinha uma impulsão muito grande. Era impressionante como eu conseguia saltar, né? Então eu saltava muito. E aí os caras de São Paulo, de um banco que não existe mais hoje, do Banco Banespa, eles tinham um projeto muito bacana. Eles tinham uma casa do atleta, onde eles chamavam e recrutavam atletas de todas as categorias, mirim, infantil, juvenil, chamavam para a casa do atleta em São Paulo. Ali eles tinham um time profissional, onde eles bancavam o time profissional, que era o time tido como o time referência. E aí essa garotada olhava esses jogadores, sonhava um dia em ser referência, e ao mesmo tempo jogava os campeonatos regionais aqui por São Paulo, representando essa equipe. Aqueles que tivessem, né, uma vontade a mais, um dom especial, acabavam um dia sendo contratado e se tornava um jogador de vôlei profissional. Então o que aconteceu? Na hora que veio o convite, meu pai falou, olha, Marcelo, você está com 13 anos, lá tem teus tios, avós, primos, todo mundo, não tem o porquê você não voltar para São Paulo. A diferença é que você vai estar indo sozinho, indo morar numa casa do atleta com mais 30. Nessa casa do atleta, para vocês terem uma ideia, estava lá o Giovanni também. Então, saiu dessa casa do atleta e se tornou jogador profissional apenas 2. Para vocês terem uma ideia como a coisa é bem complicada, né? Bom, muito bem, gente. Esse foi o meu... Cadê
um negocinho aqui. Esse foi o começo da minha carreira, a minha vinda aqui para São Paulo, tá? Bom, como eu saltava muito na época, era um cara que tinha uma explosão muito grande, rapidamente, o que aconteceu? Eu treinava em 3 categorias. Eu treinava na categoria infantil, juvenil, e era o seguinte, o que acontecia? Quem treinasse, quem era o titular da categoria infantil, juvenil, tinha o direito de treinar na categoria acima, só o direito de treinar. Quem fosse o titular tinha o direito de treinar na categoria acima, como eu falei aqui para vocês. Então, eu era titular do infantil juvenil, treinava no juvenil, só que eu era tão bom e tinha, como eu falei, uma impulsão tão boa, e estava jogando tão bem, que me colocaram como titular do juvenil. Por ser titular do juvenil, eu tinha direito a treinar no time adulto, profissional. Então, o que aconteceu? Com 16 anos, eu já estava jogando no time adulto profissional, uma coisa que praticamente hoje não acontece, né? Indo para o time adulto, treinava muito. E uma coisa que eu sempre perguntava, tinha um treinador um japonês chamado Nobuhiro Imai. E aquelas técnicas japonesas, não era do palitinho, né? Mas o cara vinha com os treinos ninja, né, meu? E eu chegava para ele e falava assim, Imai, o que eu preciso fazer para um dia me tornar um jogador? Porque eu era muito alto, tinha uma impulsão, alto para a época, né? Tinha uma impulsão muito boa, mas eu não tinha as técnicas ainda. Eu era um diamante que precisava ser lapidado, né? Ele falou, Marcelo, você tem que treinar muito, você tem que correr a mais, você tem que fazer mais musculação, você precisa ganhar uma massa muscular maior, você precisa aprimorar suas técnicas, você vai ter que ir num paredão e ficar batendo bola, porque por incrível que pareça, o treino mais bobo que tem no voleibol é você fazer paredão. Mesmo sozinho na manchete na parede, você começa a treinar e a parede te devolve a bola em ângulos diferentes, e ali você começa a treinar a sua habilidade, tanto na manchete como no ataque. Então eu fazia muito paredão, corria a mais depois do treino, comecei a fazer mais musculação, comecei a ganhar mais massa muscular. E o que aconteceu? Com 16 anos, o técnico do time adulto, o jogo já estava perdido. Ele falava assim, vou testar o Marcelo. Marcelo, vem, entra. Eu ia lá e conseguia virar o jogo. O cara fala, pô, deve ter sido sorte. Na segunda vez, Marcelo, jogo perdido, entra de novo aí. Ia lá e virava o jogo. Chegou na terceira vez e falou, pô, esse cara está merecendo lugar no time. Então, só para vocês terem uma ideia, com 17 anos eu já estava na seleção brasileira adulta. O técnico era o Bebeto de Freitas, ele me viu jogando pelo clube, ficou surpreso, né, com a potência que eu tinha de ataque, a força que eu tinha no braço, a impulsão que eu tinha, e por ser novo, falou, bom, está na hora de chamar esse cara para vir para a seleção. Então, cheguei na seleção com 17 anos. E aí fiquei durante 2 anos até a gente chegar na Olimpíada. Tá? Bom, agora eu vou passar para essa parte da Olimpíada. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí, quer saber, curiosidade? Por enquanto nada? Então tá bom. Não, namorar... Não. O pior que não, era muito feio na época. Eu sou que nem vinho, eu estou melhorando agora. Mas enfim, aí o que aconteceu? Estava na seleção com 19 anos, passei 2 anos. Nesses 2 anos, agora voltando para a Olimpíada, para vocês terem uma ideia, a gente vai chegar naquele ponto principal da palestra. É o seguinte, imagina, 17 anos, entrando para a seleção brasileira, viajando o mundo inteiro, né, fazendo passaporte, viajando para os Estados Unidos, para a Itália, tal, seleção brasileira. Então, ficava muito empolgado. E a gente acabava, eu, o Tandy, era todo mundo na mesma geração, eu, o Tandy, o Giovanni, o Maurício, principalmente eu e o Tandy. E a gente falava assim, caramba, vamos passear, a gente queria curtir, que voleibol que nada. Na época, gente, não tinha tanto jogador, e principalmente da nossa altura, no Brasil. Voleibol não era uma coisa tão divulgada como é hoje. Tá? Acho que vocês, de repente, devem lembrar, né, ou puxa pela memória aí, não era uma coisa que todo mundo ia no ginásio, não tinha esse costume de ver, era mais o basquete, a cultura do Brasil. Era o futebol e o basquete. Então, o que acontecia? A gente ia jogar contra todo mundo e perdia, mas perdia feio. Vocês não têm noção, a gente não via a cor da bola. Era um time que, meu Deus do céu, eu lembro de uma história que a gente foi jogar no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. Todo mundo conhece aqui o ginásio do Ibirapuera? Então, é uma coisa enorme, cabem 20 mil pessoas lá dentro, né? E a gente chegando para jogar, aí tinha uma caravana enorme, mas enorme. A gente, nossa, meu, pô, 18 anos, 17, 18 anos, você fala assim, meu Deus, a multidão que está aqui para assistir. A gente meio que tremia, né? Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem que jogar muito bem, né? E aquela coisa enorme, a carreata, pessoas e gente, ônibus chegando, e cada vez mais, a gente, meu Deus do céu, né? E no Ibirapuera é o seguinte, o túnel sai de baixo,
o vestiário fica embaixo, você fica embaixo, aí você passa pelo túnel subterrâneo. Quando você entra, é como se fosse um buraco e já está a quadra. Quando você entra, você já entra para a galera assim, entendeu? Você está aqui de baixo, quando entra, vai para a galera, né? Aí beleza, a gente, mão dada, vamos lá, todo mundo aí agora. Aí levanta a mão assim, tinha lá meu pai, minha mãe, o pai, a mãe do Maurício. Ninguém no ginásio, pra gente jogar contra a Itália, não tinha ninguém. Meu Deus do céu, cadê aquele povo, cara? Aí os caras foram atrás e falaram, putz, sabe o que é? Tá tendo um show do Grupo Ahá. Vocês lembram do Ahá? Tá tendo um show do Grupo Ahá. Os caras, a gente perdia até pra show, pra vocês terem uma ideia, né? A gente, meu Deus, ninguém pra assistir ninguém. Aí, lógico, tomamos um vareio, perdemos de todo mundo, né? E foi assim durante 2 anos. Aí o que aconteceu? O Zé Roberto, ele nesse ano que antecedia, nesses 6 meses praticamente, vocês terem uma ideia como a coisa foi rápida, a mudança foi rápida. Ele chegou para a gente e falou, olha gente, está faltando 6 meses para a Olimpíada, vocês vão estar representando o Brasil na maior competição que existe do planeta, não tem outra, mas agora eu quero seriedade. O Tandy, Marcelo parou esse negócio de brincar, porque era assim, o preparador físico mandava fazer 10, a gente fazia 5. O cara mandava correr, a gente se escondia, esperava aquele cara que estava correndo, na última volta a gente entrava na fila de novo. Então a gente enrolava, era moleque, era garoto, né? Então a gente não escutava o treinador, o Zé mandava fazer uma coisa, a gente fazia outra, entendeu? A gente estava sempre brincando, né? E o Zé falou, parou a brincadeira, a partir de agora a coisa é séria, eu quero ver a seriedade de você. E a gente realmente, né, falou, poxa, está na hora, né? Chega esse negócio de brincar, já rodamos o que tinha que rodar, já fizemos o que tinha que fazer, agora está na hora da gente começar a jogar. E eu lembro que os treinamentos eram muito pesados. Vinha o preparador físico e colocava 200, 300 quilos de agachamento, ficava um de cada lado da minha perna, me abraçava para eu não tremer e não cair. Aí tinha que ir lá agachar e voltar para quê? Para ganhar condicionamento físico, para poder saltar. E o jogo de voleibol antigamente não é como hoje. Hoje tem a vantagem, né? Antigamente, quer dizer, hoje não tem a vantagem, antigamente tinha vantagem. Então você sacava, ganhava a bola e tinha o direito de sacar de novo. Aí vinha um ponto. Hoje em dia, tudo que é bola que cai no chão é ponto, né? Então o jogo demorava horas. Então você tinha que ter um condicionamento físico muito bom para você poder suportar aquela quantidade de horas. E a mesma pancada e a mesma altura de salto você tinha que manter durante 4, 5 horas, que era uma coisa impossível. E no outro dia, jogar de novo. Então imagina, se recuperar, manter o mesmo gás, era uma coisa muito, muito difícil. Então a gente começou a dar gás muito forte nessa parte física. O Zé Roberto, ele é um cara que ele falava muito que a gente tinha que ter uma união muito grande e acreditar muito no que ele falava. Para vocês terem uma ideia, jogador de vôlei, atleta do modo geral, é uma raça muito ruim. Tá? É uma raça que a gente percebe quando o cara não é bom rapidamente. Então, quando o Zé Roberto falava para a gente, olha, dá uma largadinha atrás do bloqueio, a gente ia lá e largava. Se tivesse alguém lá e recuperava, assim, não vou mais escutar esse cara. E não, ele falava, larga atrás do bloqueio, a gente largava, não tinha ninguém. Ataca na diagonal que o bloqueio está te marcando na paralela. A gente fazia o que ele mandava. Então ele tinha o grupo na mão, era um cara que entendia e ele pedia muito empenho e realmente a gente começou a desempenhar esse empenho que ele pediu. A gente começou a acreditar no nosso comandante, começou a acreditar no preparador físico, enfim, começamos a acreditar no que estava sendo pedido, no trabalho que estava sendo proposto para a gente, sem questionar mais, sem esse negócio, não tinha essa, vamos para o pau, então vamos para o pau, beleza. Quando a gente saiu daqui, em 92 para a Olimpíada de Barcelona, o nosso time era considerado entre o 9º e o 10º lugar, se eu não me engano, acho que são 16 equipes, tá? Pode ser que eu esteja enganado hoje, mas mais ou menos isso, 16 equipes. 11º, uma coisa assim bem ruim mesmo, porque era um time novo, eu estava com 19 anos, um time muito jovem, um time que estava recém chegando na primeira Olimpíada, então ninguém acreditava na gente de maneira nenhuma, né? Então o que aconteceu? Chegando na Olimpíada, a gente foi jogar o primeiro jogo contra a Rússia, que vocês viram ali, Rússia, Cuba, ninguém acreditava, mas o que teve grande lance daquela nossa geração? A união. Para vocês terem uma ideia, no time de vôlei jogam 12 que estão na equipe. 6 apenas jogam. Os outros 6 não entram. Tá? É difícil. Hoje, com a entrada do Libre, a gente coloca 7 jogadores. Mas não entram. Um time de vôlei só vai ficar conhecido aqueles 6 jogadores. Só vai ganhar dinheiro e só vai ter oportunidade, vamos dizer assim, dali para frente, de usufruir, como graças a Deus eu estou usufruindo dessa medalha aí, aqueles jogadores que são os 6 titulares. Vocês conhecem o Tandy, né, o palhaço até hoje é o palhaço, vocês conhecem o Giovanni, vocês conhecem o Maurício, o Carlão, o Paulão, mas o Janelson, acho que ninguém lembra aqui, né? O Jorge Edson, ninguém lembra, né? O Douglas, talvez, entendeu? Ninguém lembra, né? O Talmo,
O Pampa, um pouquinho mais que se livrou, o Amauri, mas, ou seja, são poucos aqueles que são lembrados quando se é reserva. Então, vocês imaginam esses caras que são reservas, chegar num momento como esse de Olimpíada, que sabe que é o momento de ganhar um dinheiro, que é um momento de conseguir fazer um bom pé de meia, e não vai jogar. Como que esse cara não vai reagir no grupo? Isso é uma coisa muito, muito difícil que tem que se conseguir dentro do grupo, fazer com que todo mundo reme do mesmo lado, todo mundo pense igual e acabem as vaidades. Isso o Zé Roberto conseguiu nesse momento, e o grupo aceitou muito bem isso, a ponto do Pampa pegar, ele era o meu reserva, de ir lá e pegar gelo para mim. Eu com 19 anos, sem filho, o cara, a última Olimpíada dele, com filho para criar, escola para pagar, todas essas dívidas, e eu ali, sem ter nada a perder. Mas o cara aceitou, naquele momento que eu era realmente o melhor, e começou a me ajudar. Marcelo, os caras estão te marcando desse jeito, tenta fazer isso. Tá ruim aí, deixa eu fazer uma massagem. Pô, vou te pegar um gelo. Todo mundo começou a se ajudar. A gente tem lances aqui, aquele é um dos principais lances ali. Do time inteiro, quem está ali, ó, pulando naquela roda, são alguns jogadores titulares, a maioria são os reservas. Naquele meio ali, ó, a maioria são os reservas que estão puxando a gente ali e abraçando. É uma coisa muito difícil dentro de um grupo, principalmente dentro de um grupo de empresas. Você reunir as pessoas e pensarem todos ao mesmo modo, todos juntos, pensando da mesma maneira. É uma coisa muito difícil. Então, o que aconteceu? A nossa união era muito grande, o carisma que a gente tinha um com o outro era muito grande, a gente se gostava de estar junto o tempo inteiro, todo mundo respeitou o treinamento do Zé Roberto, todo mundo acreditou sem questionar o que o comandante colocou, as metas que o comandante colocou para a gente, o tempo inteiro. Nós não éramos o favorito de maneira alguma, eram considerados dos piores times do planeta na época, na Olimpíada. Não tínhamos até o momento apoio do Banco do Brasil, como tem hoje. Não tínhamos investimento de ninguém, eu tinha o patrocínio, meu pai que pagava o meu tênis. Tá, algumas fotos, se a gente for ver aí, ó, cada um tem uma marca de tênis diferente, porque a gente ia e eu adorava, meu pé é 48, tá? Eu não tenho tênis aqui no Brasil. Então eu amava ir para os Estados Unidos, porque lá eu conseguia comprar, eu vinha com uma mala cheia de tênis, mas era o meu pai que bancava. Acabava o jogo, pô, tô com uma fome e tal, o Zé Roberto liberava, a seleção não pagava nada. A gente ia lá, cada um com seu dinheiro, ia comer alguma coisa, quer dizer, era uma coisa mesmo no amor, entendeu? Não tinha essa não. Então o que aconteceu? A humildade desse time era muito grande, a união era muito grande, a força de vontade era muito grande, não existia questionamento sobre o que o comandante ia falar para a gente obedeceu, né, a ferro e fogo ali, o que ele falou, o empenho de todo mundo, a doação de todo mundo, foi a maior de todos os tempos, a gente se doava e a gente sabia que a gente tinha pela frente só os melhores do mundo. Eu lembro que a gente ia jogar contra os cubanos, juro por Deus, gente, vocês não têm noção do que era naquela época um cubano. Os caras eram muito grandes, enormes, pareciam halterofilistas. Os caras subiam para bater, o Maurício subia no bloqueio, aquele bloqueiozinho pequenininho, eu ficava atrás dele para defender. Aquilo que os moleques faziam quando eu subia, eu fazia adulto. Entendeu? Os cubanos subiam, eu ficava assim, ó, não queria nem saber. Era porrada de doer a mão, de você sair com os dedos tudo quebrado. Não tinha condição de jogar contra Cuba. Então a gente sabia da pedreira que a gente ia enfrentar pela frente. A gente falou, vamos pro pau, cara. Vamos enfrentar os caras, vamos se ajudar aqui, vamos todo mundo na união, vamos ver a tática melhor e vamos se abraçar aqui. E realmente a gente acabou surpreendendo o mundo inteiro. Tudo isso aí acabou passando de mensagem positiva para o mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente vê, todo mundo, né, se abraça quando faz um ponto, né, aquele negócio, valeu, tal, vai lá, dá um abraço, dá um tapinha na bunda, tal, e sai, né? O que acontecia? Antigamente, para vocês terem uma ideia, os melhores times a serem seguidos eram os russos. Os russos era marrento. Você chegar lá e era bacana, você dá uma puta de uma porrada e sair, os caras não olhavam nem pro lado, saía na marra. Fazia um ponto e pá, saía na marra, né? A gente, nossa, meu cara, gostei desse estilo desse cara. Entendeu? Vou tentar imitar. Era marrento, era o cara, porra, gostei, né? Aí o Tandy ia lá e pá, fazia um ponto e saía. Aí o cara ia, não, deixa eu, na marra, né? Mas só que acontecia? Errava uma, errava outra e ficava aquela coisa, o Zé falou assim, gente, ó, nós somos latinos, cara. Não tem essa, a gente é de se abraçar, a gente é de chorar, é de fazer ponto. Aí o Tandy, porra, é isso mesmo, mas fazia o primeiro ponto 0-0, 1-0, ele dava 3 voltas em volta da... Peraí, Tandy, não é para exagerar, pô, você vai morrer, cara, calma aí, né? A gente, não, mas era desse jeito. Aí a gente começou o quê? Colocar nossa vibração em jogo também. Fazia um ponto e vibrava e pulava, e os caras ficavam do outro lado, porque ninguém no mundo estava acostumado, ficava olhando, o que esses caras estão fazendo, né? Meu? Aí eu lembro que eu fui depois, né,
pulando um pouquinho, contratado para jogar na Itália. Aí o cara falou, Marcelo, eu quero aquela vibração, pô, aquela garra que vocês têm jogando na seleção, eu quero que você transmita isso aqui no time. Eu falei, não, pode deixar, beleza. Aí eu estava num time, porque na Itália eles contratam um monte de gente de nacionalidades diferentes e botam no mesmo time. Aí tinha um holandês, um russo e um americano do meu lado. Aí eu, porra, beleza, ponta, tapei na bunda do russo, ele... O que é isso, mano? Eu falei, não, pô, calma, o cara é gigante, não, amigo, calma. Pô, é o jeito, os caras foram se soltando, no final ele acabou gostando. Mas, enfim, a gente era contratado para passar essa vibração, coisa que no mundo inteiro não tinha. E acabou contagiando, né, as pessoas no ginásio, contagiando o voleibol mundial, e acabou, graças a Deus, dando nessa medalha aqui que eu trouxe para vocês, ó. Pode passar de mão em mão aí, ó. Aí vocês podem tirar foto, só não leva embora, tá, gente? Pode tirar foto se quiser aí, ó, tá? Bom, gente, falei de tudo aqui dessa época da Olimpíada, tá? Vamos passar aqui, ó. Aí o que aconteceu? Depois que você ganha, aí vieram, lógico, né? A mídia veio, né? A explosão do voleibol, que é até hoje. Eu recebi recentemente um DVD, eu vou colocar na próxima palestra, de como que foi a recepção, para a gente relembrar, como que tornou o voleibol, né, nessa época aí. Eu lembro de pessoas saindo na rua, comemoração o tempo inteiro, né, o pessoal gritando, ó, aqui cada um desfilando, a recepção que teve, para voltar aqui. A recepção que a gente teve aqui, foi aqui em São Paulo, ó, na Avenida Paulista, multidão, desfilando. Até então, pra vocês terem uma ideia, não se desfilava em carro de bombeiro. Nós aqui começamos com essa palhaçada aí de desfilar em carro de bombeiro. Aquela zoeira na orelha. Meu. Bom, algumas fotos da gente aqui, né? Bom, como eu falei para vocês da impulsão que eu tinha, ó, eu conseguia passar, o bloqueio saltava e eu conseguia saltar por cima do bloqueio. Aí, lógico, né, depois de você ganhar, vem alguns prêmios que você acaba despertando o interesse das pessoas, né, no mundo. Aí começaram a me premiar com algumas coisas. Ganhei desde melhor atleta das Américas, como melhor jogador de vôlei, melhor atacante de vôlei, melhor saque. Fizeram um estudo meu em relação ao que eu saltava, porque ninguém no mundo naquela época conseguia ver a quadra do jeito que eu via. Então eu conseguia pular da linha dos 3 metros, que tem aquela linha que tem a rede, aí tem uma linha dos 3 metros. Então eu conseguia pular dali e bater a bola na linha do 3 metros do outro lado, que era uma coisa que ninguém conseguia, né? Aí o pessoal da USP quiseram fazer uns testes, quiseram fazer enfim, algumas coisas para mim, para entender como é que eu conseguia ter essa impulsão. Aí se viu que era um conjunto de explosão, conjunto de coordenação motor, um conjunto de tudo, né? E a velocidade ali do ataque me deu até o prêmio no Guinness Book, como velocidade no ataque, como um recorde que eu fiz na Itália, jogando pela Itália, pelo time da Itália, foram 74 pontos numa única partida. 74 pontos hoje significa jogar no voleibol moderno hoje, 75 pontos é o que vale se eu conseguir ganhar uma partida 3-0. Cada set, 25 pontos. Então você imagina que eu entrei num jogo, ganhei a partida de 3-0 sozinho. Eu boto outra equipe lá e me põe lá sozinho, eu consegui ganhar 3-0. Então acabei sendo Guinness Book. Tem um lance engraçado da velocidade da porrada, né? Estava jogando contra o Japão, é que eu não consigo essa imagem, mas tem essa imagem. E a bola veio, o Maurício fintava muito, né? E aí ele fintou, pá, e eu subi na rede aqui assim, ó, sozinho. Aí eu fui e dei a cacetada, pau! Aí tinha um japonesinho lá embaixo, aí a bola foi na cara dele, né? Puf, aí ele caiu. Mas desmaiou. Aí para o jogo, tal, eu fui lá, abanar o japonesinho, né? Pô, e aí, tudo bem? O cara não acordava. A gente, eu falei, matei o cara, né, meu? Levanta, e nada, começa a abanar a toalha, aí o cara volta, né, meu? Com a cara toda vermelha, a marca da bola. Aí o cara, a gente, e aí? Tá legal? Ele falou, não, desafasta. Aí o cara ficou meio bravo, sai. Não, tá bem, não, tô bem. Então, pra vocês terem ideia, a rede era aqui assim, né? Não, tá bem, então tá bom, então vamos lá. Saca lá. Aí o cara, ó, a gente, a quadra pra cá, meu. O cara tava bem pra caramba o japonês, hein? Ó, aqui algumas imagens, como eu falei para vocês, a altura que alcançava 3,60 metros, né, a velocidade de 150 km a bola atingia.
Ó, nessa imagem, aquela primeira ali, ó, a gente tem uma ideia do movimento da perna que eu fazia. Então, quando eu acabava voltando, fazia o movimento do ataque, a minha perna voltava. Eu já cheguei a enganchar os 2 pés na rede. Então, os caras tinham que correr e me segurar, senão eu caía com as costas no chão. Bom, gente, a outra parte da palestra é o seguinte. Contei para vocês aqui o começo, contei para vocês a minha ascensão, que foi uma coisa muito rápida, contei para vocês o que levou a gente a ganhar, que foi a união, principalmente a união, a humildade, a aceitação que a gente tinha do treinamento que estava sendo feito, né, os objetivos, o foco do grupo, a união do grupo, que era uma coisa muito importante. E tudo isso acabou dando essa medalha que está passando de mão em mão aí, uma coisa que não existe outro campeonato melhor, mais importante no planeta, só se for um dia um interplanetário. Mas enquanto não tem, essa é o top, é o auge, não existe nada melhor. Então o que aconteceu? Quando a gente foi para a Olimpíada de Atlanta, a gente já tinha o Banco do Brasil patrocinando, a gente já era considerado, vocês viram ali o tanto de títulos, os melhores jogadores do mundo, a gente já era conhecido, o voleibol virou uma febre no país, a gente já tinha todas as condições, eu já não precisava comprar mais tênis, a ASICS me enviava tênis para minha casa, né, todo mundo já estava muito bem assessorado, quer dizer, a gente jogava e todo mundo tinha medo, nós éramos considerados a melhor equipe de voleibol do mundo, de último que a gente era praticamente da Olimpíada passada, pelo contrário, né, a gente já era considerado o primeiro do ranking mundial, então a gente tinha tudo a favor. Para vocês terem uma ideia, a gente vinha jogar amistoso aqui contra alguns times de fora, só o fato de sacar, a gritaria era tão grande das fãs que a bola caía e os caras do time adversário ficavam perdidos. Então a gente fazia pontos sem nem querer jogar. Entendeu? Os caras já estavam com medo, já não queriam nem entrar no jogo para jogar contra a gente. Então todo mundo dizia que era a seleção bicampeã olímpica e tal. Então vocês se enquadram aí, de repente, numa empresa aqui, ou numa equipe que não é nada, uma equipe que está precisando ganhar o grupo, faz um grupo, começa a subir, todo mundo fala assim, pô, esse é o grupo, essa é a empresa, esses caras estão bem, esses caras são os melhores do mercado. Né? Então, o que aconteceu? Tinha tudo, todas as técnicas, todos os vídeos. A gente antigamente não tinha vídeo para estudar adversário, nesse momento começou a ter tecnologia, começou a ter vídeo, começou a ter dinheiro, né, para poder mandar neguinho lá viajar e filmar o time adversário, coisa que antigamente não tinha. Quando a gente viajava para jogar daqui até o Japão, são 36 horas. Nessas 36 horas antigamente, hoje não tem, graças a Deus, mas antigamente se podia fumar no avião. Tá? E a gente ia geralmente no fundão do avião, que tentava pegar um espaço um pouco melhor, porque viajava de econômica mesmo, de toco duro ali. Entendeu? Não tinha essa não. Então você imagina, um monte de nego grandão, pô, era assim, ó, 10 minutos, vira para lá, agora mais 10, vira para cá, entendeu? Estica a perna para cá, e neguinho fumando daqui até lá. Você chegava lá, nossa, intoxicado, né? Enfim, veio o Banco do Brasil, mudou tudo isso. Não, é todo mundo de executivo, os caras têm mais de 2 metros de executiva, já mudou, o avião também parou de filmar, enfim, né? E começou a ter mais investimento, a gente já saía no dia de folga, cada um já ganhava um salário já pela confederação, porque o banco já bancava também, então a gente já começou a ter mais condições financeiras também, então tudo melhorou. Resumindo, era o top do top a seleção brasileira naquele momento, né? Pois muito bem, a única coisa que mudou foi o seguinte, os reservas, como eu falei para vocês, como eles são importantes, já não eram mais os mesmos. Aqueles 6 reservas acabaram sendo substituídos, entraram outros 6. Esses outros 6 viram exatamente aquilo que eu falei para vocês. Eu quero jogar, eu quero aparecer, eu quero ficar famoso. Então, quem ia assistir um treino nosso, falava, nossa, isso aqui é a final olímpica. Você tinha um reserva teu, o cara querendo morder teu calcanhar o tempo inteiro. Entendeu? Não, eu estou na cola do cara, eu tenho que pegar o lugar do cara, o levantador reserva querendo pegar o lugar do Maurício o tempo inteiro, o outro jogador ponteiro lá, passador, querendo pegar o lugar do Tandy, o lugar do Giovani, era uma briga atrás da outra. Então o que aconteceu? Se definiu o grupo, se viajou para Atlanta. Lá em Atlanta, quando começou os jogos, era assim, você estava jogando tal, aí você saiu um pouco para descansar e o cara do teu lado, nossa, quase o quê, meu? Quase ele quebra a perna. Eu falei, pô, o que é isso, cara? Não, quase, não foi dessa vez. E nossa, meu, começou esse negócio. O levantador reserva entrava e jogava a bola ruim para mim. Aí virava para o técnico, pô, a bola tá boa, o cara não tá virando, bota o meu amigo que está lá na reserva para jogar. Começou a ter essa briga. Então, para vocês terem uma ideia, na Olimpíada passada, a gente era tão unido que na hora de comer, a gente sentava, esperava o último pegar o prato, sentava todo mundo junto, comia todo mundo junto, levantava quando o último terminasse e ia embora junto todo mundo. Nessa Olimpíada de Atlanta,
era assim, ó, banda voou, não sei onde está um, não sei onde está outro, não quero nem saber, cada um por si, Deus por todos. A coisa ficou tão horrível, com tudo na mão, entendeu? O grupo estava muito ruim, muito desunido, não queria saber, interesses pessoais, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo jogar mais que o outro, um querendo derrubar o outro o tempo inteiro. O Zé não conseguia mais controlar o grupo, perdeu completamente o controle sobre o grupo, e aquilo que eu falei para vocês, tinha de tudo, mas acabou perdendo uma medalha, vocês não sabem, mas a gente tinha uma medalha garantida, uma medalha ganha naquela época. Tá? A gente poderia ter sido bicampeão olímpico, mas acabamos perdendo a medalha, acho que mais fácil, né, da história de Olimpíadas. Foi essa Olimpíada de Atlanta aí. Por quê? O grupo era muito, muito ruim. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu joguei voleibol durante 30 anos. Todas as vezes que eu consegui ganhar, e eu fui contratado muitas vezes para não jogar em time bom, para jogar em time ruim. Por quê? O cara pegava um cara bom e falava, ó, você está contratado para salvar esse time aqui. Tá? Esse time não pode rebaixar. Mas o time eu conseguia colocar esse lado de união, esse lado de sem vaidade, vamos todo mundo remar para o mesmo lado. E a coisa ia tão bem que o time que era contratado, que eu fui contratado só para não rebaixar de divisão, acabava indo para uma final de campeonato. E outras vezes eu joguei em alguns times também só de nego top. Mas os caras, é aquela velha história, os caras são tão estrelas, os caras se acham tão bons, os caras se acham que eles são, né, a última bolachinha do pacote ali e acabou, entendeu? E aí não tem como você conversar com esses caras e a coisa não vai bem. E é time que tem tudo, é time que, aí afora aqui, pra vocês terem uma ideia, televisão no ônibus, cadeira especial, não tem cadeira na frente, porque é tudo cara grande, tudo especial. Ia jogar em time que, pelo amor de Deus, né, os caras não tinham nada nem o que comer direito, ia lá e ganhava dos caras. Por causa do grupo, por causa da união. Então, resumindo, gente, para vocês terem uma ideia, esteja onde estiver, em qualquer lugar, qualquer coisa que vocês vão fazer, o grupo tem que estar unido. O grupo é muito importante para tudo. Ninguém ganha nada sozinho. Tá? Eu consegui ganhar o que eu ganhei, mas eu tive a ajuda de todos. Mas todos me ajudaram. Se o Maurício não colocasse a bola no capricho para mim bater ali, eu não ia conseguir ser o melhor atacante. Se o Tandy e o Giovani não recebessem a bola perfeita, o Maurício não ia conseguir colocar aquela bola boa para mim. Então, é um trabalho feito em equipe, sem vaidade. Entendeu? Então, isso prevalece em tudo quanto é a profissão. O tal do grupo, o tal da união, o tal da energia positiva, embora a gente não saiba, não vê, né? Não enxerga, mas ela existe. Entendeu? E quando isso não acontece, eu vou falar para vocês, pode ser o melhor, como a gente estava sendo os melhores, com as melhores condições, a coisa não anda, não vai. É impressionante. Para ser campeão olímpico, para ganhar uma medalha de ouro, e lógico, quem é atleta ganha medalha, mas quem não é atleta e trabalha, ele é condecorado como se fosse com uma medalha também, entendeu? Para conseguir isso, tem que estar todo mundo unido e sempre precisando da pessoa do lado. Tá bom, gente? Acho que é isso aí que eu tinha para falar para vocês aqui. Mais alguma coisa, Laís? Não? Tá bom? É isso aí, gente. Desculpa. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma, nada? Então, ó, deixa eu contar uma história aqui para vocês, tá? Só para relaxar. Quando eu jogava aqui pelo Banespa, tinha um campeonato paulista. E nesse campeonato paulista, o presidente da federação falou assim, ó, quem for campeão paulista vai ganhar uma passagem para os Estados Unidos. A gente, passagem para os Estados Unidos, e na época jogava eu, Tandy, Maurício, Giovani, era um timaço. E a gente, vamos ganhar um campeonato paulista, tal, vamos em cima, tal, aí ganhamos um campeonato paulista. Aí ganhamos uma passagem aérea, tal. Aí o Giovani, eu não posso, eu vou dar a minha passagem para o Luizão, que é um massagista. O Luizão é um cara muito engraçado, vai ele no meu lugar. Tá bom, aí fui eu, Tandy, Giovani e o Luizão. Tiramos um passaporte e tal, renovamos o visto. Aí chegando lá nos Estados Unidos, né? Bom, quem fala inglês? Eu não falo. O Luizão também não, o Tandy eu também não. O Maurício, o Malandro, eu falo. Deixa comigo que eu falo. Então tá bom, você fala inglês? Fala. Então a gente vai na cola do Maurício, beleza. Aí a gente desembarca. Alguém aqui já viajou lá para Orlando? Miami, Orlando? Já foram para Disney? Bom, lá tem uns parques maravilhosos, tipo o Wet n Wild, né? Esse parque aqui em São Paulo, vocês conhecem, né? Então a gente, parque daquele ali e tal, né? O Hopi Hari, tudo desse nível, né? A gente louco para ir nesses parques, né? Aí muito bem, primeira coisa, vamos tipo no Wet n Wild, esse parque de água, né? Aquelas descidas, tobogã e tal, beleza, né? Aí a gente sai do aeroporto,
Aí o Maurício, espera aqui que eu vou pegar o carro. Pô, você reservou o carro lá do Brasil. Reservei o carro do Brasil. Eu sou malandro, cara. Reservei o carro do Brasil. Fica aqui que eu só pego as malas e espero. Aí, de repente, vem um cara com uma vanzona. Tipo, porra, o cara manda bem no inglês mesmo, né, meu? Aí, beleza, né? Entramos no carro e tal, aí vamos para onde? Ah, vamos direto para o parque. Parque de água. Aí chegamos no parque de água, beleza. Na época, a maioria, o Gerão é da minha época também, vai falar isso aí, ó. A gente usa hoje a sunga, como que é a sunga do homem? É aquela coisa grande, né? Quadrada, né? Mas antigamente era aquela sunga bem fininha aqui, vocês lembram disso aí? Aquela sunga Tarzan, né? Você usou, não usou não? Ela quer a sunga bem fininha aqui, assim, ó. Então, beleza, né? Aí a gente chega nos Estados Unidos com a pochete, lembra da pochete? Entra no parque, deixa as malas no negócio lá de guardar no armário, tira, né, a bermuda e tal. Pô, parque de água, piscina, né? Sunguinha e pochetão aqui, né? Chinelão e pá, né? Achando que tá arrebentando, né? Os 4, né? E, pô, daqui a pouco olha os salva-vidas americanos e os caras olhavam pra gente e dava risada, né, meu? A gente, pô, o que tá acontecendo, né? Onde a gente ia, os caras dando risada e apontavam e tiravam foto e dava risada. Pô, não entendendo nada, né, meu? Aí, o que aconteceu? Vimos um brasileiro. O cara, pô, Marcelo Negrão, Tandy, Maurício, porra, tudo junto aqui, vamos tirar uma foto. Aí, pá, tirou foto. Ele, cara, você tá o quê há muito tempo aqui? Ele falou, pô, eu moro aqui e tal. Velho, tira uma dúvida, por que é onde a gente vai, os caras dão risada? Aí o cara parou, olhou e falou, Ele, pô, o que foi, né, meu? O que houve? Cara, vocês estão de sunga. Pô, qual o problema? É que sunga aqui nos Estados Unidos é tudo gay que usa, cara. A gente, puta merda. Nada contra, lógico. Mas, porra, 4 boiolão andando e achando que tava os caras dando risada, né, meu? Aí, muito bem, né? O que aconteceu? Tem um tobogã, aqui acho que tem também, um gigante. Vocês já viram? Uma queda assim, ó, pô, mortal, assim, uma queda enorme, né? E a gente, pô, tem que ir, não pode arregar. E eu falei, pô, então, mas eu morria de medo. Não, os caras vai, e me jogaram. Vum, eu fui. Quando eu desço, sem sacanagem, a sunga aqui na orelha, ó. Você tirando aquele troço do meio do rabo aqui assim, nossa, só que é muito alto e muito longe. Eu não tinha como avisar. Pô, não desce, porque a sunga vai entrar no rabo. Não tinha como avisar, né? Aí, muito bem, né? Aí vem o Maurício. Quando ele desce aquela sunga no rabo, eu dando risada, né? Aquela bunda feia. Aí eu dando risada, aí ele, porra, que merda, que coisa ruim, cara. Pô, mas vamos sacanear o Tandy. O Tandy sacaneava a gente, vamos sacanear o Tandy. Aí fala, pô, galera, o Tandy do vôlei vai descer. Aí começou, escutava um, escutava outro. Aí neguinho, pô, brasileiro, o Tandy, prepara a máquina aí, prepara. Aí todo mundo aqui assim, ó. Na hora que ele chegasse, aí lá vem ele, né? Quando ele desce aquela sunga, aquela bundinha magra peluda, tirando do rabo, aí neguinho, ele, porra, sacanagem. Aí muito bem, né? Aí acabou isso aí. Aí a gente fala assim, ó, bom, agora, pô, tô morrendo de fome o dia inteiro no parque de água, né? Dá uma fome desgraçada, né? Aí a gente, pô, vamos comer alguma coisa. Aí, não, vamos no McDonald's. Não, que McDonald's, cara? Vamos comer uma coisa melhor e tal. Aí eu disse, não, vamos comer uma massa. Então tá bom. Então vamos comer uma massa, né? Então tá, aí ele pegou o carro, saiu dirigindo. Tá. A gente viu lá um restaurante italiano, né? Aí o Maurício assim, ó, vou fazer o seguinte, vocês vão entrando, pega a mesa, eu vou estacionar e já entro lá, né? Aí tá, aí a gente desce, aí chega os 3 lá e vem aquela loirinha americana. How many persons? Hoje eu sei, mas antes eu não sabia, né? How many persons, né? Quantas pessoas, né? A gente... Peraí que, aquela coisa de Brasil, peraí que o cara que fala... Tá manobrando, já vem, aquela mímica, né? Estados Unidos é mímica, né? Aí a mulher, how many persons? Aí a gente, puta, a mulher tá encasquetando aqui com a gente. Não sei, peraí, só um pouquinho. Aí vem lá um malandrão, né? Vocês estão fazendo de pé aqui, eu não mandei pegar uma mesa? A mulher tá falando um negócio aqui, ô Maurício, fala aí. A mulher virou para ele, how many persons? Ele, how many persons? Aí ele, galera, é o seguinte, aqui é só porção, vamos vazar. Juro por Deus. Bom, terminamos, não tem mais história, não. Alguém tem alguma pergunta? Nada mesmo, última chance, hein? Não, respondendo a segunda, era o que mais atazanava. E o Tandy era o primeiro. Vocês lembram daquela novela Que Rei Sou Eu? Que tinha o bobo da corte, o Corcorã?
Então, o Tandy já estava ficando careca, a gente sacaneava ele dizendo que ele era o bobo da corte, era o Corcoran, que ele fazia as piadas, então ele era o bobo da corte, né? E a outra pergunta é o seguinte, a dificuldade, a gente tinha medo de todo mundo que eu digo todos os adversários, porque a gente nunca tinha ganho. Então a gente, todo jogo, mesmo ganhando, mesmo quando acabou a Olimpíada, a gente, os caras uma hora vai pegar a gente, mas já acabou a Olimpíada. Porque a gente achava que aqueles caras, em todo momento, toda hora, eles podiam reagir e conseguir ganhar da gente. Então a gente entrava sempre respeitando o adversário. Do começo ao fim, você podia estar ganhando, que nem a gente ganhou, foi 15-9. Não tem essa não, meu irmão. Vai e acaba, porque uma hora esses caras podem recuperar. Então a gente não tirava o pé, não deixava de acelerar em momento nenhum. Você vê tem umas jogadas que a bola vai na arquibancada, a gente vai ganhando fácil, mas vai até a arquibancada tentar se quebrar para pegar aquela bola. Não precisava, entendeu? Mas a gente ia o tempo inteiro, porque a gente tinha medo de todos os adversários. Não, a gente, quando a gente começa a jogar, a gente começa desde cedo, né? E a gente acaba acostumando com essa pressão. Eu joguei numa posição que era a posição de decisão a vida inteira. Eu não tinha muito tempo para pensar. A bola chegava, eu tinha que ir lá e bater e botar ela no chão. Independente de como ela chegasse, que situação ela chegava. Então você já, desde pequeno, você já começa a treinar isso. Quando chega num jogo assim, lógico, você fala, poxa, é uma final olímpica tal, mas eu fui treinado para aquilo. Uma coisa que me deixava muito tranquilo, e sempre me deixou tranquilo, é que nem hoje aqui. Eu estou fazendo uma palestra, mas eu já fui treinado, eu sei como que é, eu sei o público que vai estar vindo, eu já imagino, dependendo do público, eu falo mais piada, menos piada, conto mais lento, mais devagar, enfim, a gente se prepara. E eu estava muito bem preparado naquela Olimpíada. Então eu sabia que podia não ganhar, mas eu sabia que eu tinha dado o meu melhor. Então esse negócio de nervosismo, esse negócio a gente deixa de lado quando você sabe que você está preparado. Quando você está devendo alguma coisa, aí gera aquela dúvida. E quando você joga, e quando você vai para uma decisão, acho que em qualquer coisa na vida você não pode ter dúvida. Você tem que estar preparado para o que está por vir. Entendeu? Então, acho que a nossa geração inteira estava muito bem preparada. Nossa, mudou muito. Se você pegar e ver o Tandy na hora que ele dá a entrevista, você vê o Giovanni, você vê a minha geração e a geração passada, nós somos caras altos, mas os caras mais fortes. Se você pegar essa geração agora, são caras mais altos e muito mais magros. Porque antigamente tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. Então a gente tinha que ter muita massa muscular. Hoje em dia, demora um melhor atacante 15, 20 pontos no jogo. Você vê, eu fiz 74 numa partida. Entendeu? Antigamente era muito mais difícil jogar. O cara falava assim, vou sacar em você o jogo inteiro. Eram 4 horas de saque em cima de você. Entendeu? Hoje em dia não tem isso. Então os caras não precisam ter muito condicionamento físico, não precisa ser muito forte, porque ele vai, só de ser atleta, ele vai ter condição de aguentar um jogo. Mas mesmo assim ainda tem os caras que ainda caem o rendimento. Mas a parte física mudou nessa relação. Antigamente a gente corria 10 quilômetros, era normal, porque tinha que ter gás. Hoje em dia não precisa ter gás, porque o jogo não passa de 1h30. Antigamente um set, eu cheguei a jogar um set 3 horas. Um set, entendeu? Era muito mais cansativo. Então tudo isso acabou mudando, né? Acabou mudando o ritmo de jogo, acabou mudando como é que fala, as táticas de jogo. Não vai se sacar mais em um, mescla um pouquinho, vê aquele que está bem, aquele que está mal. Antigamente não. Como eu falei, escolhia um e massacrava aquele cara, do começo ao fim. Você tinha que ter um físico para atacar, você tinha que ter vários tipos de golpes diferentes. Ataca desse jeito para a bola ir para lá, você ataca assim para a bola ir para cá, você ataca para o alto para explorar o bloqueio. Hoje em dia, qualquer bola é ponto, né? Você atacou mal, mas o cara bateu na rede, é ponto seu. Entendeu? Então mudou muito, muito, muito. O voleibol de antigamente para o de hoje, eu acho que o de antigamente era mais bonito, porque você conseguia ver o esquema tático do técnico. Né? Olha, a gente vai começar com a tática sacando nesse cara. Não, agora vamos sacar um saque curto nele, o próximo de trás vai sacar um saque longo para obrigar esse cara a se movimentar. Vem para frente, vem para trás, entendeu? Cansar a perna do cara. Quando esse cara cansar a perna, a gente vai começar a matar ele no bloqueio. Quando matar esse cara no bloqueio, ele vai jogar automaticamente para o outro. Aí a gente arma o bloqueio em cima do outro. Hoje em dia é muito rápido, entendeu? Então mudou muito. O voleibol antigamente, eu vou te falar, era craque quem jogava, quem chegava na seleção brasileira. Não que os jogadores de hoje não sejam, mas o cara tinha que ser bom. Tinha que ser bom. Alguém mais? Sim.
Uma boa pergunta, nunca me fizeram não, tá? Mas eu vou te ser bem claro para que todos, né, escutem bem. Não tem nada, tá? O atleta, quando ele se aposenta, ele vai viver do que ele ganhou, se é que ele ganhou, se é que ele não machucou no meio do caminho, tá? Porque a gente deixa um monte de coisa de lado, principalmente os estudos, a maioria deixa de estudar, não se forma, porque não tem como, é uma profissão. Você joga de manhã, de tarde, de noite, viaja no outro dia, é 24 horas isso aqui. E não existe nada. Não existe um plano de previdência, não existe carteira assinada nos clubes, não tem nada. Tá? Encerra com 38. Você imagina, eu com 38 já era um jogador encerrado. Não é que nunca mais eu vou jogar, mas raramente, eu estou com 42 agora, nunca mais eu vou pisar numa quadra e ganhar R$1 jogando voleibol profissional. Esquece. Então, o que acontece? Hoje, graças a Deus, eu dei a sorte grande de poder ter sido quem eu fui jogando, que eu consegui, hoje eu tenho academias de ginástica em São Paulo. Então, são 2 academias, a ideia é ampliar isso aí, virar uma hora, vire franquia, é o que a gente quer. Eu já estou no mercado há 12 anos, mas eu tive que investir meu dinheiro em outra coisa. Não deu para viver só de voleibol, não. Hoje eu estou como comentarista na Bandeirantes. Tem um quadro que passa aos domingos, agora chamado Band Esporte, se alguém puder ver, chama Somos Ouro. Também é um quadro legal. Fui para esse lado aí, de comentaristas, e tem esse trabalho com o Banco do Brasil. Quer dizer, são poucas coisas e poucos que têm essas oportunidades. A maioria, o que acontece? Quando para de jogar, tenta entrar no meio. Tenta virar um preparador físico, tenta virar um técnico, que é difícil, muito difícil ser técnico nesse país também. Não é profissão, é mais o lado de amizade que você tem com o dono de uma empresa que quer montar um time, aí você vira técnico. Não é profissão técnico, tá? Então é complicado. Isso imagina no voleibol, agora nas outras modalidades, então, pior ainda. Pior ainda. É profissão perigo ser atleta no Brasil. O Marcelo, você pratica algum esporte hoje, vôlei ou alguma outra coisa? Não, a única coisa que eu faço, como eu tenho academia, né, então eu gosto de fazer uma corrida, né, e musculação, é a única coisa que eu faço. Nunca mais eu joguei, mesmo porque em São Paulo, onde é que eu vou encontrar 12 caras que jogam no mesmo dia, na mesma hora? Aquilo ali é uma loucura, né? Não tem condição, né? Mas o vôlei mesmo não, mas atividade física eu estou todo dia praticamente fazendo. Tem um timinho ali, dá para bater uma bola. Bom, gente, vamos para o sorteio das camisas aí, então? Vamos lá? Convidamos agora a Maíra e a Marina, representando os demais funcionários do Instituto de Previdência de Jundiaí, o IPREJUN, para presentear aí com uma lembrança o jogador palestrante de hoje. Passamos agora a palavra